Estimados alunos, gravo-vos a sexta conferência do curso de Ciências Ocultas, sendo esta também muito importante, como todos os demais temas, porque se refere à base e à porta da alteração do vosso estado de consciência. Nesta conferência vamos falar do relaxamento, da perda das distrações corporais e da indução geral de transe iniciático. No livro vocês conseguem ver os diferentes estilos de transe, ou níveis de transe, para ser mais correto, e conseguem perceber o porquê do que está lá explicado. Eu vou procurar não ser repetitivo e dar algumas informações importantes que adicionam algo àquilo que já está no livro. Nós começamos pelo estado de relaxamento alfa, e foi chamado de estado de relaxamento alfa, ou relaxamento, para trabalharmos de uma forma mais profunda na nossa mente. Alfa porque as ondas cerebrais, a frequência das ondas cerebrais desce do nível normal, beta para nível alfa cada vez que vocês relaxam. Para não pôr um nome complicado, esse é escolhido. Todos vocês já começaram a fazer as vossas práticas de relaxamento, já começaram a fazer algumas práticas de meditação, alguns alunos, inclusivamente, já têm bastante bagagem sobre o assunto. O que é importante que compreendam? O porquê? Porquê é que nos sentamos ou deitamos? Porquê é que fechamos os olhos e relaxamos? Nós não estamos somente a relaxar o corpo. Quando descontraímos o corpo, também estamos a relaxar a mente. Estamos a libertá-la. E as distrações corporais, que são comuns no estado de vigília normal, são removidas quando um relaxamento profundo é feito. Este momento também serve para que vocês consigam entrar num estado mais profundo dentro de vocês próprios, de interiorização. Durante o dia-a-dia e no estado normal, a mente sempre olha para o exterior. Sempre olha para o exterior. E é muito importante aquilo que vos vou dizer. O poder de Deus está dentro do homem. O homem procurou pisar a lua, procurou conhecer o universo, procurou conhecer o fundo dos oceanos e pouco se explorou a si próprio. Essa é uma realidade. Hoje os avanços médico-científicos fazem conhecer a máquina biológica que é o corpo, mas pouco se sabe sobre aquilo que o anima. Quem somos? O relaxamento é a porta para o autodescobrimento. Para sabermos quem somos nós próprios. O ser humano é como um pouco da consciência divina engarrafada numa mente, em vários corpos de manifestação e num corpo físico. Estes corpos de manifestação, obviamente, não são visíveis. Mas é possível experimentá-los através de muitíssimas técnicas. Na altura que eu escrevi o curso de Ciências Ocultas, ainda há muitos anos, em 2005, e depois ele foi publicado em 2013, eu ainda não tinha libertado o exercício do despertar do Deus interior. Aprenderem esta técnica, especialmente o transe iniciático, vai-vos permitir uma clareza e uma eficácia muitíssimo superior na realização dessas técnicas, tanto a ponte de luz como o despertar do Deus interior. São técnicas fundamentais, em que vocês não vão desenvolver os poderes, se bem que as vossas capacidades psíquicas aumentam, mas vão desenvolver o contacto com o poder, com a vossa consciência humana e, finalmente, a consciência divina. E, através da vossa consciência humana, serão capazes de exprimir uma grande luz e força da consciência divina. O estado de relaxamento é simples. Há muitos métodos. Eu referi 2 ou 3 métodos, mas há muito mais. Hoje em dia, todas as pessoas que andam nesta luta do dia-a-dia já têm procurado ajudar com ferramentas mais ou menos meditativas
dentro do que é o relaxamento. Todos relaxam com técnicas de yoga, com técnicas respiratórias, e é muito importante que o consigam fazer. Chama-se meditação a esse processo, mas a meditação não é isso. A meditação é um estado que se atinge quando o corpo também já está relaxado. É muito importante que compreendam que a meditação é a absorção contemplativa de determinado conhecimento ou determinada informação sobre o objeto no qual fizeram pender a vossa concentração. No hermetismo é assim. A concentração aumentará. Será mais fácil conseguirem concentrar-se, seja sobre que assunto for, se estiverem num estado de relaxamento profundo e muito mais ainda num estado de transe. Quero que compreendam que o estado de transe iniciático nada tem a ver com os transes mediúnicos, nem com transes provocados com estupefacientes. Não tem nada a ver com isso. O que é o transe iniciático? O transe iniciático é uma libertação total do funcionamento mental dos processos corporais. Ou seja, há uma dissociação real de corpo e mente. Quando é que isto acontece? Quando é que a mente pode ter comportamentos e vivências muito reais, mas o corpo não os acompanha? Isso acontece durante o sono. Quando vocês sonham, podem sonhar que caminham, que se deslocam, que andam, que veem outros cenários. E, no entanto, o vosso corpo está parado, não se move. Mas a intensidade e a vivência com a qual vocês experimentam essas sensações pode ser mesmo muito real. O estado de transe faz a mesma coisa. O estado de transe vai adormecer o vosso corpo e manter a vossa mente acordada, desperta e livre para trabalhar. Através do estado de transe, vocês também terão acesso, e esta é um dos pontos mais importantes, vocês terão acesso a tocar o vosso subconsciente, a alterar os vossos programas de crença, o vosso paradigma. Tudo isso é muito importante para realizarem seja o que for no caminho místico. O caminho místico não pode ser feito com dúvida, tem que ser feito com certeza. Curiosamente, falando com algumas pessoas experientes no assunto relativamente ao psiquismo, todos são, independentemente das técnicas que eles usem, todos são coniventes numa só característica, chamemos-lhe assim. Seja a telecinese, seja a psicocinese, seja a atmocinese, aquela que vocês quiserem. Há uma cooperação com o que quer que vocês façam a nível de alteração natural, de modificação. Porém, independentemente da forma que seja utilizada para mexer um objeto, mover uma nuvem, alterar o vento, modificar as propriedades de determinada substância ou composto, todos os psíquicos e todos aqueles que treinaram têm uma única certeza. Não pode existir dúvida. Tudo isto é feito com certeza. Ora bom, como já foi explicado noutros sítios, a certeza vem da base subconsciente de crenças que vocês têm. Se vocês tiverem uma crença limitadora, uma dúvida que sequer aquilo seja possível, não será possível. Não conseguirão fazer nada a nível de poder vosso, não conseguirão fazer nada. O que mais fará na expressão de poder de Deus a nível do despertar do Deus interior? Modificar esse paradigma de crenças e passar da crença para a certeza é um processo que não pode ser feito durante o estado de vigília comum. A vossa mente subconsciente não aceita nada daquilo que lhe digam durante o estado de vigília comum. Vocês podem muito querer acreditar, mas durante o vosso estado de vigília comum, a vossa mente subconsciente não aceita nada. Mesmo que vocês queiram muito. É uma opção, é um desejo, é uma vontade, mas não é uma crença profunda. E nunca será. Isto cria uma necessidade. A necessidade de ter acesso à mente subconsciente. E esta ferramenta é precisamente o acesso à mesma. É o acesso à mente subconsciente e é o acesso à reprogramação daquilo em que vocês acreditam. Pois isto pode ser utilizado em muitíssimas coisas na vossa vida. A nível místico é aquilo que está explicado no curso de Ciências Ocultas.
Mas vocês podem utilizá-lo, seja para o que for, para serem pessoas melhores, mais confiantes, mais ativas, mais fortes, mais corajosas. Aquilo que vocês quiserem alterar na vossa mente, terão a capacidade de o fazer no transe iniciático. Estado de transe iniciático vai ser dito como ETI, a partir de agora. E a indução do transe iniciático será a indução geral do estado de transe iniciático, é o IGETI. Ok? IGETI. Ora bom. A IGETI faz o quê? A IGETI faz aquilo que a vossa mente faz durante o processo hipnagógico e o processo de sono. Quando vocês passam do estado de vigília para o estado de sono profundo, a vossa mente tem alguns truques. E todos vocês sabem isto. Isto acontece-vos naturalmente enquanto vocês adormecem. Primeiro vêm imagens à mente. Isto, se estiverem atentos, vocês percebem que o processo de sono é assim. E estejam atentos ao vosso processo de sono. Percebam o que ele é. Não necessitam de o fazer, mas se o puderem fazer, é bom porque complementam a vossa formação. Ora, primeiro, o corpo relaxa. Quando nos deitamos, se o corpo está tenso, parece que estamos demasiado cansados para adormecer. Ora, claro que não, isso é uma impossibilidade, ninguém está demasiado cansado para adormecer, simplesmente estamos com tensões. Estamos tão esgotados que estamos tensos e parece que não conseguimos parar o suficiente para que o corpo relaxe. Não é que estejamos cansados para isso, a mente está tão ativa, tão turbulenta, que o primeiro passo é um relaxamento corporal. Escolham o método que quiserem, mas o vosso corpo físico tem que estar relaxado. O primeiro passo é esse, é o relaxamento. O controle da respiração é fundamental, tanto durante o relaxamento como na indução geral de transe iniciático. A vossa respiração tem que ser lenta, tem que ser calma, tem que ser tranquila. No livro estão explicados os métodos para fazer isso. Mas basicamente é uma respiração abdominal, onde a caixa torácica pouco mexe e mexe mais a barriguinha. Ok? É a respiração dos bebés. É a mesma coisa. Uma respiração calma e tranquila leva a uma mente mais parada. A mente controla-se com a respiração. Depois começam a simular o estado de sono. E como é que acontece isto? Através de imagens. Primeiro utilizam-se imagens, visualizações, lá estão explicadas. Utiliza-se a visualização de um processo que seja favorável ao recolhimento interior. E depois das imagens junta-se-lhes o movimento. Este é o grande truque. Conseguir juntar a sensação sinestésica, ou seja, sensação de movimento, a um processo de visualização. Quando vocês fizerem isto, num estado de relaxamento profundo, a vossa mente vai começar automaticamente a dissociar-se do vosso corpo. Porque isto é o que faz o vosso corpo a adormecer. O vosso corpo começa a induzir movimento. Sensações de movimento. E a mente separa-se do corpo. O corpo fica quieto e a mente segue livre. Esta é a base geral do estado de transe iniciático. O ETI baseia-se na produção de sensações mentais numa ordem específica. E vocês podem ver no livro a prática, devem ver no livro a prática. Para pessoas que estejam a ouvir a conferência, vão à descrição do vídeo e lá estão as páginas e os grupos onde estes livros estão disponibilizados gratuitamente. E vejam como devem fazer e como devem proceder para executar esta técnica. Ora bom, o início do estado da indução geral do estado de transe iniciático é fácil. A IGETI não é difícil de começar. Depois é importante que consigam aprofundá-la. E aí tudo depende única e exclusivamente da vossa disciplina de treino. Vocês têm que treinar. Como em tudo no mundo, especialmente relativamente ao corpo humano, a prática faz a perfeição. Durante as várias sessões da IGETI, vão criando caminhos neurais. E o que são caminhos neurais? Já se sabe que a meditação cria estados específicos no cérebro. Mas quando nós temos um pensamento repetido e um processo repetido, os mesmos neurónios que foram utilizados para o criar,
começam a ser ativados e ser criadas mais ligações entre essas zonas chamadas caminhos neurais. São as dendrites e os axónios dos neurónios. Não é que se criem mais neurónios, mas criam-se mais ligações entre os neurónios que existem. E um comportamento, é assim que se cria um hábito, e um comportamento e um caminho neural começa a ser produzido. Portanto, compreendam isso. Isto varia de pessoa para pessoa. Mas todos, absolutamente todos, chegarão lá. Tudo isto depende da prática, ou seja, do número de vezes que vocês executam a técnica e por quanto tempo vocês a executam. Por vezes podemos ter que andar um bocadinho para trás e para a frente na técnica para conseguir aprofundar o estado. Às vezes temos que demorar um pouco mais determinado processo. Mas todas as pessoas conseguem chegar ao ETI profundo. O ETI muito profundo já necessita de um bocadinho mais de experiência e depois a partir do ultra profundo já é diferente. Basta um mediano para vocês conseguirem realizações extraordinárias e começarem a ter acesso ao vosso subconsciente. Pensem na hipnose. A hipnose faz a mesma coisa. A hipnose adormece-vos, mas a vossa mente está acordada. O que é que acontece? Na hipnose existe um estado de torpor, digamos, e as sugestões vêm de uma fonte externa, do tal hipnotizador ou hipnotista. No estado de transe iniciático, tudo aquilo que vocês programarem na vossa mente depende de vocês próprios. Não é auto-hipnose, porque ela tem uma separação real do corpo e da mente. E é importante que percebam isto. Quando vocês estiverem em estados de transe profundos, mesmo que queiram, vou-me mexer fisicamente, e se derem esse comando, o corpo não vos vai obedecer. O corpo vai estar parado, imóvel, vocês têm que emergir do transe, e aí sim o corpo obedece-vos. Não é muito difícil. Verão que conseguem sair rapidamente do estado de transe iniciático. É fácil. Mas isso é muitíssimo bom, porque os meditadores utilizam este estado, independentemente do método que utilizem, para praticar muitas horas e para praticar às vezes mais do que horas, dias ou mais. Em estados de meditação mais profunda, o ETI serve-vos para fazerem a projeção astral, também, a partir do momento em que vocês dissociam o vosso corpo da vossa mente, fica extraordinariamente fácil utilizar determinadas técnicas para sair. E é a porta, mais do que tudo, para vocês modificarem aquilo em que acreditam e para vocês conseguirem trabalhar eficazmente com todos os exercícios que vos serão dados e que aumentam as capacidades psíquicas de cada um. O estado de transe iniciático é uma meditação propriamente dita. Há muitas pessoas que consideram meditação isso. Ora bom, no nosso ponto de vista, isso não chega à meditação, simplesmente é a porta. O vosso corpo sai do caminho, a vossa mente fica mais focada, pois a partir daí podem se concentrar em qualquer assunto e chegar ao processo meditativo sobre ele. Ok? Compreendam isto. É muito importante que entendam a relevância deste tema, porque vai ser aquele que vos vai permitir conseguirem fazer a modificação necessária em tudo aquilo que vocês não acreditam. Tudo aquilo que vos limita pode ser alterado através deste processo. Podem utilizar isto para criar a vossa realidade, podem utilizar isto para desenvolver espiritualmente as vossas capacidades, podem utilizar isto para comprovar determinadas realidades espirituais como outros planos. Esta é a porta para muita coisa. Apliquem-se e pratiquem. Aquele que dominar o ETI tem um sucesso extraordinário na meditação da ponte de luz. E aquele que dominar a meditação da ponte de luz, cuja conferência se encontra gravada, consegue chegar ao despertar do Deus interior. E aí vocês conseguem todos os objetivos que quiserem. Esse é o meu caminho, é o caminho que eu dou para as pessoas conseguirem realizar aquilo que querem na vida delas. Mais do que tudo, conseguem realizar a vossa felicidade. É isso que vos trazem estas práticas, mais do que quererem ser milionários, mais do que quererem ser artistas de cinema. A felicidade vem por ela própria. O dinheiro ajuda neste mundo, é uma força muito útil,
Mas é muito importante que saibam que ganhar dinheiro não faz de ninguém um místico. Eu já ouvi cada teoria por aí e eu percebo que há muita confusão, porque hoje em dia, com aquilo da lei da atração, agora parece que uma pessoa que tenha dinheiro é algum tipo de autoridade espiritual. Isso é um disparate tremendo. Devem entender que o místico mede-se e o seu sucesso pela felicidade que ele tem e também pela felicidade que ele transmite. Mas essa é a régua. A régua não é o número de milhões que vocês têm no banco. O Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo e de espiritualidade não deve saber muito. Soube criar a Amazon. Mas quero que vocês compreendam que hoje em dia está a ser cada vez mais comum pessoas que não sabem 2 centímetros de espiritualidade falarem como se conhecessem a força de Deus na ponta dos dedos. O estado geral transiniciático vai-vos levar às verdadeiras capacidades e à verdadeira expressão de Deus no mundo. E a expressão de Deus no mundo não é ganhar dinheiro. Isso podem ter a certeza. Isso é apenas uma das vertentes, que é a manipulação da realidade. A vossa felicidade, a vossa compaixão e o vosso caminho são aquilo que definem a presença de Deus em vocês próprios. Anda muito uma nova onda por aí de que vemos os conferencistas e os coaches e os treinadores de não sei de quê, sinceramente, que agora parece que de alguma maneira viraram autoridades espirituais. Mas não são autoridades espirituais de coisa nenhuma. Eu vou-vos explicar nesta conferência aquilo que o ETI pode fazer por vocês. Vocês no ETI profundo vão alterar a vossa crença limitadora daquilo que são capazes. E depois vão utilizar determinados exercícios. Aqueles que ultrapassarem um CCO. Como alteraram a sua base subconsciente, não vai ser nada difícil começarem a trabalhar com os elementos. Sabem o que define um mestre no hermetismo? Eu nunca vos devo ter dito isto. Um mestre no hermetismo é medido pelo controle dos 4 elementos e são aplicados vários testes. Eu vou-vos libertar um ritual para vocês verem. Isso é um iniciador, ainda não é um mestre. O mestre tem que fazer isso num nível mais avançado. Mas basicamente ele tem que controlar os 5 elementos. Tem que controlar o fogo, ou seja, colocar as mãos no fogo e não se queimar, através do elemento inverso, e tem que fazer o fogo subir e descer. Tem que ter essa capacidade. São capacidades objetivas que podem ser medidas, filmadas e documentadas, tal como foram as minhas. Tem que controlar o ar. O mestre tem que ser capaz de alterar o vento. Tem que ter a capacidade de fazer o vento aumentar ou diminuir. Deve fazer os dois. Tem que ter a capacidade de controlar a água. E isso significa que tem que ter a capacidade de mandar o mar recuar, mandar o mar subir ou fazer um rio correr ao contrário. Tem que ter a capacidade de alterar as nuvens também. Modificar o clima, nem que seja temporariamente. Tem que ser capaz de tornar o seu corpo invulnerável a objetos pungentes e tem que ser capaz de o tornar mais pesado, o elemento terra. E, finalmente, tem que ser capaz de criar bolas etéricas visíveis e programá-las com determinada função e verificar que essa função seja executada. Basicamente, vocês viram, aqueles que fizeram a tríplice cadeira, viram o ritual do Fuiproc, de um servo que foi criado. Basicamente, um servo desses é muito mais complexo do que uma simples criação energética, como uma bola, embora eu tenha feito muitas e demonstrado. Um mestre é definido pela capacidade de atuação, é o mínimo que tem que ser visto. Depois tem que ter alguns anos de estudo e tem que ter um conhecimento teórico de determinadas matérias. Mas para ele conseguir realizar esse tipo de façanhas, ele já tem que ter um contacto tão grande com o seu Deus interior e ser capaz de exprimir esse poder no mundo. Depois, muitas outras coisas deve fazer, como as curas instantâneas, etc. Não pode abrir ali um gabinete e dizer: gabinete de milagres, venha cá e tenha a sua vida resolvida. Isso não funciona. Nem muito menos pode cobrar por isso. Quero que vocês compreendam o que é um mestre no hermetismo, ok?
No caminho espiritual, um mestre não é uma pessoa que tem que ser rica. Há muitos mestres que não ligam nada ao dinheiro. Se conseguem materializar e conseguir tudo bem, fantástico, ótimo. Estão a construir uma obra. Mas não tem que ser uma pessoa rica. Hoje em dia caiu-se nesse hábito. Geralmente os mestres mexem em grandes quantidades de dinheiro, mas nunca dependem delas. É isso que vocês devem entender. Se verem um mestre ocupado com 5 empresas, cuja vida é uma vida empresarial, ele é mestre de quê? Só se for mestre de finanças, porque senão não tem tempo para praticar. Um místico dedica-se à vida mística. Normalmente arranja uma fonte de rendimento que o possa permitir a que faça isto, não é? Agora, também há mestres que criam os seus grupos e os seus alunos vão pagando, mas eu estes já desconfio muito. Porque há mestres que criam grandes grupos e que vivem do dinheiro dos alunos. Agora, se eles demonstram as capacidades, as 5 capacidades, são mestres. Sob o ponto de vista hermético, cada tradição terá a sua definição de mestria. O mestre é um professor. Mas no hermetismo, ele tem que dominar os 5 elementos. Isso tem que ser filmado e documentado. Tem que ser visto. Depois, normalmente, escrevem, criam ordens, até é o normal. Mas se não fizer isso, não é um mestre. Ele tem que fazer, durante várias etapas, a demonstração aos seus alunos destas capacidades. Ok? A porta para elas começa aí, mesmo, na Igeti. Na modificação das vossas crenças limitadoras. Percebem? E o mestre no hermetismo está bem definido aquilo que é. O mestre não se autoproclama e não diz eu sou mestre, acreditem em mim, meus discípulos. Isso não funciona assim. Isso funciona assim nas religiões. Há alguém que é tão mestre como ele e diz que aquele é mestre. E as outras pessoas todas acreditam e dizem ai que ser iluminado, que exala tanta compaixão e exala tanto. E depois a coisa não é bem assim. Normalmente os traços psicológicos dos mestres também têm que estar dominados porque, vejamos, é importante que vocês compreendam isto. As pessoas podem pensar assim, o que é que modificar o clima, não se queimar no fogo, ordenar as águas, e o que é que isso tem a ver com uma pessoa, com o crescimento espiritual? Eu explico-vos, meus amigos. Vou-vos explicar a grande diferença. Como esta conferência é uma conferência que vocês a seguir vão praticar e é a base do vosso crescimento espiritual, é importante que vocês compreendam. Esses poderes de ação no macro não são siddhis, como se chama no Oriente. Não são tzedeks, o poder do tzadik no Ocidente. Vejam o maior psíquico do mundo e ele consegue dobrar colheres. Não consegue afastar o mar. Vocês podem usar o maior psíquico do mundo e todos os fenómenos que ele faz. Que fantástico! Ele fez um baralho de cartas a andar de um lado para o outro. Não estou a falar de ilusionistas. Estou a falar de psíquicos genuínos. Olha, conseguiu fazer com que uma bola de futebol andasse 2 metros. Conseguiu levitar alguma coisa. Ou ele conseguiu levitar um pouco 30 centímetros. Conseguiu infundir uma ideia na mente de uma pessoa, estando à frente dela, e em meia hora. Esses poderes são poderes de expressão humana, que provêm do treino que vocês também podem ter, das capacidades místicas que se desenvolvem com a concentração em determinados assuntos e com o trabalho energético noutros casos. Agora, nunca a energia de um ser humano consegue produzir fenómenos no macro, porque é demasiado pequeno. Só o consegue quando a sua consciência consegue união com a consciência divina. E isso, quando vocês fizerem a prática da meditação da ponte de luz, do despertar do Deus interior, vocês vão perceber que isso acarreta muita coisa. A vossa modificação como pessoas acontece. Não vão ser seres iluminados. Podem chegar lá, mas não significa que o sejam. Que não haja a ideia que o mestre é um iluminado,
que não tem véus do escurecimento. Quem me dera, porque eu assim já o seria e não sou. Já o disse muitas vezes. Apesar de algumas proclamações em contrário, publicamente já o fizeram outra vez. Eu já alertei essas pessoas há pouco tempo, que isto aconteceu agora, que eu não sou um mestre iluminado, mas sou um mestre. Segundo o Hermetismo, sou um mestre. Provei e demonstrei. Para vocês perceberem porque é que me chamam mestre e porque é que toda a gente me chama mestre. Se me chamarem Raharo, não há problema nenhum, eu não me ofendo. Mas quero que compreendam o que é o mestre do Hermetismo. E que o mestre do Hermetismo não é um ser iluminado, saibam já isso, ok? Mas faz aquilo que vos disse que faz. E a porta para chegar àquilo que eu sou, e acreditem todos vocês que estão a ouvir esta conferência, se praticarem, se fizerem as seguintes técnicas. Eu vou-vos explicar. Querem chegar onde eu estou? É fácil. Cursos de Ciências Ocultas, meditação da ponte de luz e despertar do Deus interior, juntamente com o caminho do adepto de Franz Bardon. Façam, e quem me dera a mim ter tido estas ferramentas no início do meu caminho, façam esse treino. Sejam sérios. Não têm que ler os milhares de livros que eu li, porque isso é informação. Cumpram, agarrem-se à prática e vocês todos conseguem chegar onde eu estou e conseguem ultrapassar-me. Porque eu não tinha o despertar do Deus interior. Quando comecei a praticar, tinha o caminho do adepto. O despertar do Deus interior é um caminho paralelo que vos pode criar condições na vossa vida, que vos pode criar condições na vossa prática para avançar muito mais e muito mais rapidamente. Por isso é que eu a desenhei. Ok? Percebam isto. Estado de transe iniciático é a porta para vocês removerem todas as vossas crenças limitadoras. Compreendam que é o acesso ao subconsciente e mesmo ao inconsciente, nos estados muito profundos de transe iniciático. É a porta para todas as faculdades e vai-vos permitir experiências autenticamente inacreditáveis e felizes durante as técnicas da meditação da ponte de luz e do despertar do Deus interior. Vocês não precisam de 1000 técnicas. Eu fiz muita coisa. Acham que eu nunca fiz os Yoga Sutras de Patanjali? Se calhar não sabem o que são, mas são técnicas de Siddhis. Eu fiz tudo. Saía uma técnica nova, eu ia e fazia para ver se ela funcionava, porque eu dedicava-me inteiramente a isto. Vos asseguro, de tudo o que eu li, e li muita coisa, selecionei o melhor. Com as capacidades e conhecimentos que fui adquirindo ao longo de muitos anos de prática, eu desenhei essa técnica e esse método. Pratiquem-no. Aproveitem-no. Isto vem de quem experimentou muita coisa. E percebi que a vossa força reside no contacto que vocês conseguirem estabelecer com Deus. O verdadeiro poder vem todo daí. Reparem. Vocês acham que São Francisco de Assis, Santo António de Pádua e Lisboa, entre muitos outros santos, e as vidas de alguns santos estão documentadas, fizeram os Yoga Sutras e os exercícios dos Siddhis? Acham que eles fizeram enormes treinos místicos no sentido esotérico? Não. Nada disso. E eles tinham muita fé. Não tinham nada muita fé. Muitos santos nem sequer tinham fé no início. Sabem o que é que os santos realmente tinham? Contacto íntimo com Deus. Através das suas meditações contemplativas e do seu estilo de vida, eles encontraram Deus dentro deles. O que é que vocês pensam que são milagres? Que o santinho fez uma oração e Deus veio e fez alguma coisa? Não. O santo exprime Deus por ele próprio, como os apóstolos, como o próprio Jesus Cristo. A expressão de Deus pela consciência humana, da consciência divina, pela consciência humana, que não deixa de ser uma extensão da consciência divina, é que leva à expressão do poder de Deus no mundo. Eu já vos expliquei que não há diferença nenhuma entre a consciência que está num corpo e a consciência que a criou, porque ela não a criou, ela é parte dela. E esse contacto vai fazer descer essa enorme potência, que é a potência divina, que criou todo o universo.
Criou tudo quanto vocês imaginam. Isso tem poder para vos modificar toda a vida. Para curar os vossos traumas, para curar as vossas feridas, para vos fazer pessoas melhores em todos os sentidos e para fazer com que essa melhoria se reflita na vossa vida. O estado geral transiniciático é a chave para vocês conseguirem um sucesso grande nessas duas práticas, tanto a ponto de luz e depois, finalmente, o despertar de Deus interior. Só por isso vale a pena. Compreendam isto. Leiam um livro, apliquem-se, comecem a praticar, tirem as vossas dúvidas e vocês verão a vossa vida modificarem muito e num curto espaço de tempo. Ok? Espero que todos tenham gostado da conferência, que leiam os livros e que, mais do que tudo, comecem a praticar. Deus vos abençoe e seja convosco.